meus amores, voltei agora para nossa aula de história. Espero que vocês tenham conseguido fazer certinho as atividades de ciências. Se ficou alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, deixa aqui no grupo para a Prof estar solucionando as dúvidas de vocês, tá ajudando vocês a fazer as atividades, beleza? Então agora a gente segue com a nossa aula de história. Então eu vou pedir para vocês abrirem o livro lá na página 97 para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de história. Vamos lá? Galera, no nosso conteúdo de história desse bimestre, a gente está estudando sobre as escolas, sobre os diferentes tipos de escola, sobre o comportamento que a gente tem que ter na escola, as pessoas que compõem o corpo escolar, as pessoas que fazem parte da nossa escola. E agora a gente vai conhecer um pouquinho as diferenças sobre como eram as escolas no passado, como eram as escolas ontem, no caso no passado, e como elas são hoje. Quais são as diferenças das escolas, por exemplo, que a nossa mãe frequentou, que o nosso avô frequentou, para a escola que a gente frequenta hoje, beleza? E ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente consegue observar uma diferença muito maior nas escolas de antigamente para as escolas de hoje. Hoje em dia a gente consegue ter aula até mesmo através do nosso vídeo, através da nossa casa, para a gente não precisar ir até a nossa escola, porque a gente está vivendo esse período, por enquanto, de isolamento social. Então eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 97 para a gente dar continuidade a esse conteúdo. Vamos lá? As escolas de ontem e de hoje. Galera, sempre quando a gente fala de escola de ontem, a gente está falando do passado. Não é necessariamente o dia de ontem. É necessariamente uma escola antiga, uma escola do passado. Talvez que a nossa mãe frequentou, que o nosso avô frequentou. Então, sempre que vocês virem que a gente está falando sobre a escola de ontem e de hoje, a gente não está falando da escola do dia de ontem. A gente está falando de uma escola de antigamente, de uma escola do passado, certo? Assim como no mundo e nas famílias, muitas mudanças também ocorreram nas escolas. Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem e colarem lá no caderno de vocês o trabalhinho de história, onde vocês teriam que pesquisar os tipos diferentes de escola? Ali eu tenho certeza que vocês já conseguiram observar como uma escola pode ser diferente da outra, certo? Então, muitas mudanças também ocorreram nas escolas com o passar do tempo, né? O modo como os nossos avós aprenderam na escola é bem diferente do modo em que você aprende atualmente. Ali a gente tem dois exemplos, duas imagens de uma escola de antigamente, de uma escola de ontem e de uma escola de hoje. A diferença da quantidade de crianças dentro da sala de aula, a diferença do comportamento que a criança deveria ter na escola, também é diferente. A rigidez com que era imposto as regras é diferente. A modernidade da escola também mudou. Então, aconteceram alguns avanços com o passar do tempo que foram trazidos para a escola também. Muita coisa continua a mesma, porém, muita coisa melhorou, mudou e se atualizou. Já é? Antigamente, não era fácil encontrar uma escola em que a criança pudesse dar a sua opinião e falar o que sentia e que fosse tratada com carinho. Muitas crianças chegavam até a apanhar com um instrumento chamado palmatória. Além disso, antigamente, meninas e meninos não aprendiam as mesmas coisas. As meninas chegavam a aprender tarefas domésticas, como bordar e cozinhar. E os meninos aprendiam a contar, a ler e etc. Então, galera, antigamente, há muito tempo atrás, as escolas, elas eram literalmente divididas. Então, existiam as escolas próprias para meninas e existiam as escolas próprias para os meninos. Então, as meninas e os meninos não aprendiam a mesma coisa. As meninas eram educadas, eram estudadas para cuidar da casa e para ser mãe. Então, elas aprendiam a cuidar da casa, elas aprendiam a etiqueta, como se comportar, como obedecer ao marido. Então, esse tipo de ensinamento era passado na escola. Então, as meninas tinham aula de etiqueta, de bordado, de costura, para poder arrumar um marido melhor.
E os meninos, por sua vez, eles teriam que ter essa obrigação de sustento da casa. Então, eles tinham que aprender a ler, escrever, a contar. Então, essa era uma tarefa somente para os meninos e não para as meninas. Então, a diferença nessa questão de meninos e meninas na escola era muito grande. Com o passar do tempo, com os avanços nos direitos da mulher, a gente conseguiu adquirir a escola onde a gente tenha meninos e meninas estudando o mesmo conteúdo. E estudando conteúdos mesmo, português, matemática, história, geografia. Só que antigamente não era assim que acontecia. E quando fala ali da palmatória, a palmatória servia para castigar as crianças que não conseguiam atingir o conteúdo trabalhado e também aquelas que não obedeciam, aquelas que não tinham um comportamento esperado na escola. Então, o professor teria literalmente essa tarefa de educar, mesmo sendo utilizado esses castigos físicos, a palmatória, ficar no canto do quadro, às vezes ajoelhar no milho. Então, esses são alguns castigos que eram sim utilizados na escola antigamente. Vocês podem perguntar pro vovô, às vezes até o pai, a mãe de vocês não teve que passar por isso, mas às vezes até os avós de vocês já tiveram acesso a esse tipo de castigo na escola. Então, a modernidade, ela veio para trazer os direitos, para trazer os deveres da criança, para a gente determinar que a criança não deveria ser maltratada na escola, que a gente aprende com carinho, que a gente precisa dar a nossa opinião, que a gente precisa conversar. Então, assim, esse tipo de modernidade veio com o passar do tempo. Antigamente a escola não era assim, era uma coisa mais rígida, o comportamento tinha que ser exemplar, as crianças tinham que se comportar, quando não se comportavam eram castigados, tinha palmatória, então tinha todas essas questões que hoje em dia a gente já não tem em sala de aula, beleza? Página 98, vamos lá? Atividades, vamos lá? Observe as fotos de salas de aula de antigamente e de hoje em dia e converse com a sua turma sobre as diferenças. Meus amores, a gente vai observar agora aquelas imagens, a prof vai explicar para vocês o que tem de diferente naquelas imagens e vocês vão colocar ali naquelas linhas as diferenças que a prof pode estar falando, que vocês vão estar observando em casa também. Então, a escola de antigamente e a escola de hoje. Existem algumas semelhanças de estrutura que acabaram acontecendo. Antigamente a gente também existiam as carteiras, as cadeiras, sentava-se um enfileirado atrás do outro. Porém, a escola não era um ambiente acolhedor. Observa que na primeira imagem a gente tem uma sala escura, o quadro ele é negro, os móveis são escuros, não tem nenhuma iluminação. Então, assim, a gente tinha um ambiente carregado. Era um ambiente de estudo, mas era um ambiente que não deveria ser algo atrativo, não precisava ser atrativo. A criança não precisava gostar de ir para a escola, ela tinha que ir para a escola e ponto. Na escola de hoje em dia, olha só como a iluminação é diferente, a organização da sala, a gente tem um espaço maior, um espaço mais bem iluminado, a lousa é diferente, os móveis eles são diferentes, são mais modernos. Então a gente tem algumas diferenças e algumas semelhanças, já é? Atividade 2. Marque um X nas fotos que representam as escolas de antigamente. Olha só, a gente tem 3 imagens ali e vocês vão fazer um X naquelas que vocês acham que representam as escolas que elas eram antigamente. Bora lá? Atividade 3, página 99, vamos lá? Agora, circule a foto de uma escola atual. Também a gente tem 3 imagens e vocês vão circular aquela escola que é mais atualizada. Galera, não é porque as escolas de hoje que elas são todas iguais. Lembra da pesquisa que eu pedi para vocês? Da gente colar lá no nosso caderno os diferentes tipos de escola. Quem não fez ainda, ó, esse é um trabalhinho de história. Quem não conseguiu acompanhar, vou deixar aqui, já vou relembrar esse trabalhinho e no final a gente tem mais um.
Então, ó, um trabalhinho de história que a prof pediu, quando a gente trabalhou os tipos diferentes de escola, que a gente trabalhou na página 95, eu pedi para vocês colarem lá no caderno, fazer uma pesquisa no caderno dos tipos diferentes de escola hoje em dia. Então, vocês iam pesquisar as imagens e colar no caderno, certo? Com o nomezinho da escola. Agora, a gente está falando de escola de antigamente e de hoje em dia. Porém, as escolas hoje em dia, elas têm uma modernidade maior do que antigamente, mas elas são diferentes entre si. Uma escola de hoje do campo e uma escola de hoje da cidade, elas podem ter grandes diferenças entre si. Vai depender do lugar onde ela está situada, vai depender da verba que aquela escola possui. Então, as mesmas escolas de hoje em dia, elas vão ter grandes diferenças, beleza? Atividade 4. Observe os uniformes das estudantes e faça um traço no uniforme mais antigo e circule o uniforme atual. O uniforme das crianças também se modificou com o passar do tempo. Antigamente, por a gente ter uma escola separada de meninos e meninas, os uniformes eles não eram iguais. Até porque, antigamente, a mulher não era autorizada a utilizar calça, short, bermuda. Então, a mulher não podia usar esse tipo de vestimenta. A mulher deveria usar saia, vestido. Então, os uniformes eles eram adequados de acordo com a sua escola. Então, hoje em dia, a gente já tem um padrão igual para meninos e para meninas. Existem, é claro, as diferenças. Existem escolas que disponibilizam short saia para menina ou só o shortinho. Então, assim, porém, a maioria do uniforme tem que ser igual, padrão para menino e para menina, certo? Então, ali no nosso livro, vocês vão fazer um risco em cima daquele uniforme que vocês consideram mais antigos e um circular o uniforme que é mais atual, já é? Página 100, atividade 5. Galera, essa atividade 5 também vai ser o nosso trabalho de história. Então, hoje eu mencionei 2 trabalhos de história. Aquele da pesquisa das imagens, dos tipos diferentes de escola. Quem não pegou, procura aqui no vídeo, aqui no nosso grupo, que a prof deixou para vocês, lá no vídeo dos tipos diferentes de escola, tem o nosso trabalhinho de história. E esse segundo trabalho que vai ser essa pesquisa que vocês vão fazer. Olha só, atividade 5. A vida escolar sempre faz parte das lembranças das pessoas, porque é uma fase importante na vida delas. A escola de hoje tem muitos aspectos diferentes dos da escola de antigamente. Converse com uma pessoa idosa sobre alguns aspectos da escola de antigamente e preencha o quadro, comparando as escolas em diferentes épocas. Então, vocês vão escolher alguma pessoa idosa, o vovô, a vovó, vocês é que vão escolher uma tia, um tio, quem vocês quiserem, vocês vão fazer essa pesquisa. Como eram os uniformes antigamente? Vocês vão perguntar para ele, e aí vocês vão anotar. E depois vocês vão colocar do ladinho como é hoje em dia. Como eram as brincadeiras no recreio? Como era na escola, né, no tempo da escola dessa pessoa que vocês escolheram e como é hoje em dia. O instrumento usado na secretaria para escrever os documentos, como era antigamente e como é hoje em dia. O quadro usado pela professora para escrever, como era antigamente e como é hoje em dia. E as bancas escolares, as carteiras, as mesas, as cadeiras. Vocês vão colocar como era antigamente e como é hoje em dia. Então, essa é uma pesquisa e eu vou pedir para vocês lá no alto da página colocar trabalho de história. Fez a pesquisa com essa pessoa idosa? Bate uma fotinho e manda pra prof. Beleza, galera? Então, ó, não esqueçam, a gente já tem 2 trabalhos de história. E o primeiro trabalho, só alguns já me mandaram. Então, eu tô esperando ainda. Então, o primeiro trabalho de história é pra gente pesquisar os tipos diferentes de escola, escola indígena, rural, particular, pública, e colar elas lá no nosso caderno de história. E o segundo trabalho é essa pesquisa na página 100. Beleza, meus amores? Atividade bem tranquila, ó. Desculpa a barulheira. Tá certo? Por hoje é isso. Daqui a pouquinho eu vou deixar mais uma aulinha aqui pra vocês. Beijo pra vocês. Tchau!